Programa Verdade para o Tempo do Fim. Louvor, palavra, alegria, ensinamento bíblico e a participação do ouvinte. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Agora sim, meio-dia e 48 segundinhos aqui na Adore Mais FM 102.1 e também para o Brasil e o mundo pelo site adoremaisfm.com.br e ainda pelo aplicativo da Adore Mais FM. Você baixa aí no seu smartphone e ouve em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. E ao vivo para você ver como é que é o Alexandre Bernardes, né? Com essa vozinha, essa vozinha agudinha, né? Tá certo? A Fabiana também, para ver como que é a Fabiana, para ver como que é também o Jorge, tá certo? É isso daí. Como é que a pessoa faz para nos acompanhar ao vivo ali, no vídeo, tá? É na página do Facebook da Adore Mais FM, entendeu? Na página do Facebook da Adore Mais FM. Ou no canal do YouTube, Adore Mais FM, ok? Eu sou o Alexandre Bernardes e este programa, A Verdade para o Tempo do Fim, é um programa que vai ao ar todos os domingos, do meio-dia a 1h. Tem como objetivo erguer a humanidade, prepará-la para ser um espetáculo para o mundo, dar a última mensagem de advertência ao mundo de que Cristo logo vem e assim Jesus inaugurará a eternidade. Hoje a Fabiana, no momento da saúde mental, ela vai, se não me engano, terminar uma linda história de uma pessoa que teve problema com abuso infantil e Deus fez um trabalho, né, de restauração tremendo na vida dela. Tá certo? O Jorge está aqui conosco também, depois ele vai dar uma palavrinha. Para a gente ganhar tempo, então, vamos avançando com o Momento da Saúde Mental na voz da nossa querida e amiga Fabiana. Programa apenas começando, vamos juntos até o final desta programação. Momento da Saúde. Momento da Saúde. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fabiana. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, viu? Daniel na sonoplasta hoje. Hoje o Daniel está na sonoplastia. Estamos muito bem assessorados. Queridos, hoje nós vamos estar terminando a história da nossa amiga, cujo codinome é Carmen, do interior do estado de São Paulo. Carmen assim nos diz na carta que nos escreveu. Bom dia, Alexandre, Jorge, Fabiana. Agradeço a Deus pela oportunidade em estar novamente aqui com vocês como uma das ouvintes que tem a oportunidade de contar a sua história. Talvez alguns fiquem se perguntando o que pode levar alguém a querer relembrar o passado, principalmente quando não são situações que ninguém queira reviver. Aqui vai uma dica de saúde mental para os seus relacionamentos, que é mega importante. Falar sobre algo que te faz ou fez mal tem poder curativo, mas você não pode sair falando para todo mundo e nem falar com qualquer um. Eu vou te dar um exemplo. Você está com problemas com seu esposo? Se você está com problemas, você vai pedir conselhos para aquela vizinha que já casou pela 5ª vez? Não dá certo, né? Se é para falar, fale com alguém que te possa ajudar, que possa realmente te dar um conselho. E sim, falar com Deus é terapêutico. Para isso, você precisa exercer a sua fé. Os resultados, eles vêm naturalmente. Ao término de cada oração, pode ser que o problema continue lá, mas você terá paz de espírito. Confie que seu Pai Celestial irá lhe socorrer. Amém. E vamos então ao término do testemunho que foi iniciado. Relatei na semana passada como eu e meus 3 irmãos iniciamos no mundo das drogas. Praticamente todos ao mesmo tempo. E que infelizmente todos nós desenvolvemos transtornos mentais. E o mais triste, que também todos nós tivemos o primeiro contato com as drogas
dentro de casa, através das bebidas alcoólicas. Vocês lembram que eu comentei sobre a questão dos abusos sexuais que eu sofri na infância? Pois então, o abuso sexual, seja ele na infância ou na fase adulta, sempre deixará as suas sequelas. Que podem ir desde o vício pela pornografia, porque essa criança foi exposta a um assunto de uma forma precoce, como até mesmo, às vezes, a impossibilidade de você conseguir concretizar um relacionamento, né? Uma relação íntima com o seu cônjuge. Muitos casamentos sofrem porque uma das sequelas é que para vítimas do abuso sexual, às vezes ser tocado, ser abraçado, pode ser algo muito difícil, pode ser um problema. Eu sofri com 2 sequelas. Primeiro, a baixa autoestima. Eu não tinha consciência do valor que eu tenho. Apesar de que ainda hoje eu luto contra essa sensação de inadequação. E o segundo problema que eu fiquei, eu entrei no ciclo dos relacionamentos abusivos. Inconscientemente, a minha escolha me levava a relacionamentos, inclusive até a um casamento que acabou me fazendo mal. Porque hoje eu consigo ver que eles tiraram proveito de mim. Todos os meus namorados ou eram usuários de droga ou eles eram envolvidos com o submundo do crime. E, por favor, não pense você que os meus pais desistiram de nós, que eles simplesmente viraram as costas. Não. Até os 18 anos, nós tínhamos horário para chegar em casa, sabe? E eu lembro que nós tínhamos que estar em casa até as 22 horas. Se você passasse desse horário, você apanhava. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu chegar às 22h30, eu apanho. Ah, então se eu chegar às 3 horas, eu apanho do mesmo jeito, vou chegar às 3 horas. Eu e os meus irmãos, nós éramos cúmplices entre nós, para acobertar um ao outro o que fazíamos de errado. E eu posso afirmar que na minha casa nós éramos 2 times. Eram os filhos contra os pais. Nós sentíamos e tratávamos os nossos pais como se eles fossem os nossos inimigos. Em casa, meu irmão mais velho, ele iniciou uma coleção de revistas que incluía pornografia, bruxaria, marxismo, anarquia, espiritismo e feitiços. Esse era o conteúdo da nossa leitura. E se você parar para pensar que você é transformado de acordo com aquilo que você contempla, imagine no que nós nos transformamos. Saí de casa aos 22 anos e meu namorado tinha 32 na época. Ele era dono de um ponto de tráfico e eu era fascinada por esse mundo. Andando entre criminosos, levando uma vida onde o dinheiro entrava sem esforço, eu estranhamente me sentia protegida. Eu me sentia superior, mais esperta, descolada do que as pessoas que eu via ao redor e eu chamava de careta. Eu não tinha noção do risco. Eu vivia anestesiada. Tinha amizade com pessoas poderosas, ia a lugares caros, as baladas eram constantes e eu transitava entre a favela, restaurantes caros e os shows de artistas famosos. Eu vivia o que muitos jovens querem viver hoje. Mas vocês precisam entender, meus queridos, que este é um mundo de ilusão. Por ser mulher e descendente de japoneses, eu tinha um estereótipo físico diferente. Eu estava acima de qualquer suspeita. Eu tinha um perfil diferenciado. Por isso, nas nossas saídas, muitas vezes, quem que você acha que levava as armas? Quem você acha que levava as drogas? Era eu. Em uma ocasião, lembro que fomos abordados pela Polícia Civil. E nesse dia estávamos com uma quantidade grande de drogas. Lembro que nessa data, minha mãe estava fazendo aniversário. Foi quando pela primeira vez a minha ficha caiu. E eu pensei na tristeza e vergonha que meus pais sentiriam ao receber as notícias de que eu estava presa. Para meu alívio, foi feito um acerto de contas. Literalmente, pagamos para não ir para a cadeia. E a partir desse dia, eu passei a ter medo. Mas sair do movimento? Não.
Isso não era uma opção. Eu estava em todas. Eu era a mula favorita. Era eu que levava a carga do tráfico para cima e para baixo. Passei a sofrer de crise de ansiedade. Não achava mais graça quando no meio da noite precisávamos sair correndo, fugindo da polícia. Nessa época, posso dizer que, literalmente, eu dormia em cima das drogas, já que eu morava numa biqueira. E uma vez que eu tinha acesso irrestrito a elas, adivinham o que eu usava para controlar as minhas crises? Me afundei ainda mais no vício do que antes. Porque antigamente eu compartilhava com os amigos e agora já não queria companhia, usava sozinha. Naquela época, se no final da noite você me perguntasse o que eu tinha usado, eu não saberia responder, porque eu misturava, usava de tudo, tendo o álcool como base, porque o álcool sempre foi a minha droga de preferência. Lembro que no Natal eu estava em casa sozinha e eu usei tanto naquele dia que o meu corpo adormeceu. Eu tive câimbras nas mãos e nas pernas, a minha língua enrolou. Percebi que eu ia morrer. Abri a minha boca, clamei a Deus pedindo que preservasse a minha vida. E fiz ali uma promessa, que se Deus me permitisse viver, que eu iria parar de usar drogas. Perdi os sentidos e de forma surpreendente eu sobrevivi a essa overdose. Naquela semana, quando eu me senti mais fortalecida, esqueci da minha promessa e voltei a usar. Eu acreditava que eu tinha controle sobre mim e eu falava assim: no dia em que eu quiser parar, eu paro. Eu simplesmente paro. No Réveillon, uma semana depois, eu não quis sair com a turma. Tive minha segunda overdose. Foi quando eu entendi que sozinha eu não conseguiria parar. Eu compreendi que eu era uma escrava e que as drogas dominavam as minhas decisões. Eu não tinha livre-arbítrio. Mas eu orei. Sim, queridos, eu orei novamente. E eu confessei a Deus que eu era impotente diante do meu vício, que eu precisava dele, que eu precisava de uma força muito maior do que a minha. E naquele momento clamei o nome do Senhor Jesus e pedi que ele me libertasse, que fizesse um milagre em minha vida. Desse dia em diante, guiada pelo Espírito Santo, comecei a mudar os comportamentos que me levavam ao uso de drogas. Passei a evitar os amigos com quem usava, evitar o primeiro gole ou a primeira picada, a evitar ir a lugares como as baladas. E por não acompanhar mais a turma, automaticamente meu companheiro passou a sair sozinho. Devido à minha ausência, abriu-se espaço para que outras mulheres se aproximassem. Eu amava aquele homem. O nosso relacionamento era um pacto, onde eu, por minha escolha, entreguei a minha vida a ele. E o fato dele ficar com outra mulher, me trair, me fez sofrer muito. Tirou de mim a obrigação que eu entendia que eu tinha de continuar na relação. Somente muitos meses depois eu compreendi que essa foi a forma de Deus para me libertar daquele estilo de vida. De forma milagrosa, que eu não saberia explicar como, eu simplesmente virei as costas e voltei para a casa dos meus pais. Entendam que isso foi um milagre, porque no mundo do crime, a mulher pertence ao homem e você não tem vontade própria, além de ser um soldado a serviço do tráfico. Mas Deus tinha outros planos para mim. Eu retomei os estudos, me formei em odontologia e o Senhor me chamou para compor o seu exército como uma missionária, utilizando a minha profissão para socorrer os necessitados e a minha experiência de vida em um grupo de apoio, Narcóticos Anônimos. Hoje eu coordeno um desses grupos, porque um dia eu estive na sarjeta e fui levantada por Deus para hoje socorrer ao meu irmão. Você que é usuário e deseja apoio nesse momento da sua vida, procure por um grupo na Narcóticos Anônimos. Eu posso lhe dizer na prática que realmente tem valor. Eu e os meus irmãos já não deveríamos estar aqui contando histórias. Estamos única e exclusivamente pela misericórdia do Senhor que ouviu as orações dos meus pais. Lembro que muitas vezes, ao chegar no final da madrugada, em casa,
eu encontrava o meu pai lendo a Bíblia ou ajoelhado, orando na porta do nosso quarto. E como ele, hoje, me fortaleço através da palavra de Deus, e como meu pai, hoje, eu oro pelos meus filhos. Lembro da minha mãe que vinha de madrugada quando estávamos dormindo. Ela se ajoelhava, impunha suas mãos sobre os filhos, e muitas vezes eu acordava ouvindo ela orar, mas eu sempre estava anestesiada pelo uso do álcool. Eu ficava indiferente ao sofrimento e orações. Um dos objetivos com os quais eu usava as drogas era me achegar a Deus e ouvir a sua voz. Sei que parece loucura, e realmente é, mas eu orava nesse sentido. Eu procurava pelo caminho da salvação em meio ao lamaçal dos enganos de Satanás. Entendo que passei a orar, pedindo que Deus se revelasse a mim, e graças à ação do Espírito Santo de Deus e em resposta à oração intercessória dos meus pais, é que o Senhor se manifestou. Posso dizer com alegria que alguns anos atrás eles puderam começar a presenciar os milagres na vida dos seus 4 filhos pródigos. Um deles, eu, meu irmão mais novo e o meu filho fizemos uma limpeza espiritual na casa. Lembra daquela coleção de revistas preparadas pelos demônios? Cada item e outras coisas foram recolhidos e lançados em uma fogueira. Te convido a dedicar a tua casa e a aceitar a mão que o Senhor Jesus te estende hoje. Levanta e venha comigo ser nesse exército mais um herói da fé, soldado do Senhor. Mude de exército, vem para Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir uma música que fala sobre isso, Heróis da Fé, na voz do quarteto Cântico Vocal. Foi há muito tempo atrás,
os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. É isso aí, meio-dia, 21 minutinhos, 59 segundinhos, agora meio-dia 22. Grande São Paulo, 102.1, Adore Mais FM, comigo Alexandre Bernardes, com a Fabiana, com o Jorge. Para o Brasil e o mundo, pelo aplicativo da Adore Mais. Você pode baixar no seu aplicativo. Quando for divulgar para alguém que mora fora da área de cobertura, né, da Grande São Paulo, de algumas cidades do interior, que não conseguiriam ouvir pela frequência de FM 102.1, aí você indica o aplicativo, tá? Adore Mais FM, só baixar e ouvir. Ou já vai lá pelo Google, no site, tá certo? No site, adoremaisfm.com.br. E se você quiser ver como nós somos ao vivo, que coisa, hein? Como que o Alexandre é ao vivo, né? Com essa vozinha aqui fininha, aguda, né? A Fabiana, né? Que narra tão bem as histórias, tá certo? E o Jorge. Aí você vai lá na página do Facebook, tá? Aí você vê em vídeo lá. Na página do Facebook. Qual é o nome da página no Face? Adore Mais FM, tá certo? Ou pelo YouTube, que é o canal Adore Mais FM. Fabiana, tem alguns recadinhos? Eu gostaria só de mandar um abraço, posso? Um abraço? Vai lá. Quero mandar um abraço pro meu amigo Rafael, que me enviou a notícia de que ele perdeu o pai ontem. Uhum. Ele está triste, mas ele está confiando em Deus, né? Sim. O Senhor o sustenta. E que cada um que está passando por essa situação, o pai dele faleceu por Covid, né? Uhum. Cada um que perdeu algum membro da família, tenha mais plena certeza, o Senhor se importa com você. Guarde na sua memória as boas lembranças da convivência. Não fique triste, se prepare, porque um dia Jesus vai voltar. E Ele vem para buscar os seus filhos. Esteja pronto. Para aqueles que estão perdendo entes queridos, queria deixar aqui um texto que está no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 13. Ou melhor, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém? Amém. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a maior esperança do cristão, não é? Porque a morte é um adeus, um até logo, não é um adeus. É o até logo, até mais. É um até logo, até mais. Por quê? Em Apocalipse 1, versículo 7, o que diz, Fabiana? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Esses dias eu sonhei com a volta de Jesus. Jesus, a atmosfera se abriu, e os anjos iam descendo assim. Aí um anjo chamou o Jorge, que está aqui ao meu lado, né? Jorge, vem! Aí eu perguntei, e eu? Aí o anjo disse, vem também, Alexandre. Aí ele, vem, Alexandre, 3 vezes assim, ó, vem, Alexandre, vem. Aí eu ia sendo arrebatado assim, ó, subindo, coisa mais linda. Acordei bem emocionado, assim, bem feliz, sabe? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus Amém. está voltando muito em breve. Quem está descansando agora no Senhor é apenas um até logo mesmo. Eu acredito que nós estamos na última geração, tá? Eu também creio assim, Alexandre. Amém? Amém, glória a Deus. E o Jorge, que vai iniciar aqui um bloco a partir da semana que vem. A partir do próximo domingo, ele terá aqui mais ou menos uns 5 minutinhos para tratar de assuntos interessantíssimos.
sobre família, sobre lições da Bíblia. Não é isso, Jorge? Já está se preparando aí, Jorge? Já está buscando a unção do Espírito Santo? Consagração? Preparo? Sim. Bem-vindo. Amém. Exatamente. A partir do domingo que vem eu vou estar trazendo aí mensagens, né, principalmente a respeito da família e um pecado que tem castigado muito o povo de Deus, né, o adultério, né? Tá virando moda, tá virando uma coisa normal, infelizmente, nas igrejas, o adultério. Então eu vou estar trabalhando nessa parte aí e sobre a questão também da prostituição, né, que tá tendo muita prostituição também nas igrejas hoje em dia, infelizmente. E isso virou uma coisa normal também, como o adultério. Então eu vou estar trabalhando nesses 2 pontos aí, como você se livrar disso. Para aqueles que querem, é claro, né? E lá para o mês de março, lições da Bíblia. Vai ser muito lindo também, né, esses temas aí. Exatamente. Mês de fevereiro sobre a família, né? E o mês de março é só sobre estudos bíblicos. Deus te capacite e batize você com o Espírito Santo. Ou seja, Amém. muitas novidades. Muitas novidades. E semana que vem, a Fabiana inicia uma nova história de saúde mental. Sim. Já tem a história? Olha, eu tenho alguns testemunhos incríveis. Eu ainda não escolhi, mas o Senhor vai dizer exatamente qual história que o nosso público necessita ouvir. Você quer se inscrever em nosso canal no YouTube para acompanhar programas anteriores a esse? À medida que o tempo vai passando, a gente vai colocando lá no canal do YouTube os programas A Verdade para o Tempo do Fim. Temos mais ou menos já 9 programas lá. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber as novidades, tá certo? Qual o nome do canal? Intimidade com Deus Oficial. Procure lá, Intimidade com Deus Oficial, no YouTube. A foto do canal é uma pessoa que está se olhando assim no espelho e aí reflete no espelho a imagem de Jesus. Significa o quê? Que quanto mais estamos íntimos de Deus, de Cristo, nós refletimos a imagem de Jesus em nossa vida. Se inscreva no canal, meu amigo e minha amiga. Lá tem meditações, para você praticar intimidade com Deus, momentos a sós com Cristo. É um canal muito interessante. É pequeno ainda, tá começando, tá certo? Mas de qualidade e feito de todo o coração, tá? Então no YouTube, Intimidade com Deus Oficial é o nosso canal lá, tá certo? Então, antes do estudo da palavra, da vinheta, do estudo da vinheta, da oração, pra gente já voltar orando, ok? Tome nota para você anotar as questões que você entenderá que são importantes a partir do tema de agora, que já é voltado para a intimidade com Deus, tá certo? E porque ao final do programa a gente vai fechar com o WhatsApp do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Por quê? Porque aqui no programa a gente passa a orientação, mas de repente a pessoa ouviu, de repente ela até anotou, mas ela não tem algo assim mais consistente, mais profundo para ouvir mais vezes e praticar, bem praticado. Daí você poderá então, caso você se sinta à vontade para fazer isso, nos chamar no WhatsApp para você então ter os áudios das orientações para você praticar então a intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo. Vamos então para o estudo da palavra. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Senhor, neste momento te pedimos, sê com cada um de nós. Nós aqui, as pessoas lá do outro lado, dando-nos a mente de Cristo, a mente mestra de Jesus, para entender a tua palavra, para entender a tua vontade para a nossa vida, nesses tempos solenes, porque os melhores dias estão por vir ao teu lado. E que sejamos cheios da alegria depois de ouvir o que vamos aprender hoje aqui. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos então aprendendo como praticar momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Porque uma coisa é você orar, né? Aquela oração que a gente sempre faz como algo básico, né? A gente de repente ora correndo, apressado, em sair da presença de Deus. A gente pede o que tem que pedir, agradece o que tem que agradecer. Depois que acaba os pedidos, acaba os agradecimentos, aí não tem mais assunto. E às vezes a gente percebe que a nossa oração, a sensação é que a nossa oração nem passou do teto. Porque quantas vezes isso aconteceu comigo? Já deve ter acontecido com a Fabiana também, com o Jorge, com cada um de nós. Mas quando nós aprendemos a orar da forma correta,
tudo muda e vem aquela grande paz, a paz que excede todo entendimento. Sobretudo esse programa, ele é voltado para testemunhos também. Esses testemunhos que a Fabiana, por exemplo, tem contado, e alguns que a gente solta aqui vez ou outra, é de pessoas que praticam momentos a sós com Cristo. Por isso que suas vidas não são mais as mesmas. Então, é isso que você e eu devemos aprender. Aí o que acontece? Satanás, sabendo disso, ele quer, ele quer concentrar tudo ali nas mãos dele. Ele quer tocar o terror, ele quer trazer ansiedade, depressão, tristeza, desesperança. Porque o que mais Satanás gosta e os demônios é ver a gente, verem nós infelizes. Ver nós sendo infelizes. Eles não querem ver a nossa alegria, porque não há mais chance para eles. Mas há chance para nós, amém? Amém. Então, ele queria sentar no trono de Deus. E nós poderemos entrar no trono de Deus, amém? Incrível isso, Alexandre. Agora, se Satanás, interessante um parênteses aqui, se Satanás quisesse ser como Deus em caráter, ele teria sido, não é? Mas ele queria ser o próprio Deus, não é verdade? Então o que acontece? Sabendo disso, ele quer deixar tudo ali concentrado, ele não quer deixar espaço para nós, ele quer nos prender, trazer tristezas, doenças, desânimo, desespero. Recapitulando, porque a gente não vai ler todos os textos de novo, vamos só recapitular. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, tudo que nós lemos semana passada. Você pode anotar hoje se você está ouvindo pela primeira vez. Eclesiastes 1:9 diz que o que foi é o que há de ser. Nada se fará novo debaixo do sol. Em Lucas capítulo 2, versículo 1, diz que na época de César Augusto, na época de Cristo já, houve um decreto para um recenseamento. Isso era uma forma de controle. Tinha a ver com aquele contexto dos impostos. Era uma forma de controlar. Satanás, ele sempre vai querer controlar. Não estou dizendo aqui que não é para pagar imposto, gente. Não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Eu mesmo sou um pagador de impostos, não é? Eu mesmo sou um pagador de impostos. Mas onde eu quero chegar? Você tem que entender isso de forma espiritual. E você, como uma pessoa inteligente, eu sei que você está entendendo, não é? O inimigo sempre vai fazendo algo para que haja um controle, para que em algum momento da história ele imponha decretos e leis, que venham trazer perplexidade à humanidade, medo, terror, onde a gente só tenha dois caminhos. E, infelizmente, a maioria acaba sempre escolhendo o caminho mais fácil, não é? Mas é muito melhor ficar ao lado da verdade, porque há algo mais importante do que a vida eterna, não é? Aí lá em Daniel capítulo 3, nós vimos que Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua toda de ouro. E todas as pessoas, os reinos, foram ali para adorar aquela estátua. Quem não adorasse seria morto. Aí nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não dobraram os joelhos ali àquela estátua, foram lançados na fornalha. Havia um quarto homem ali. Quem era o quarto homem? Jesus. Controle. Satanás, ele quer controlar tudo. Lá em Apocalipse 13, de 15 a 18, nós vimos que haverá uma marca da besta, daquele poder. Será imposta a marca deste poder, né? A imagem da besta vai falar para que todos morram. Ou seja, aqueles que... Todos quem? Aqueles que não aceitarem a marca, não aceitarem o sinal. Não é? Mas nós vimos que aqueles que estiverem atentos à voz de Deus, porque Deus está enviando mensagens aos que estão atentos à voz dele, sobretudo praticando momentos de intimidade, vai viver na íntegra, Mateus 28, versículo 20, que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. Amém? Amém. Por isso que nós sempre falamos aqui que os melhores dias estão por vir. Já pensou, Fabiana, quando vier aquele dia tremendo mesmo, de angústia, onde você vai ser colocada na parede, ali você vai ter que se posicionar, porque haverá só dois caminhos. Você ter a certeza de que naquele momento você poderá entender: os melhores dias estão por vir, porque Deus vai estar comigo. Tem coisa melhor que isso? Nada mais importante do que isso. Tem coisa melhor que isso, Jorge? Não. É por isso que o meu verso favorito Ouvintes. é Hebreus capítulo 1, que diz assim, que no passado Deus falou de muitas formas com as pessoas, e que hoje fala com cada um de nós através da pessoa do Senhor Jesus. Então tem coisa melhor que isso, ouvintes? Telespectadores que estão aí pela página do Face, do YouTube. Por isso que Jesus disse, nós lemos também semana passada, ainda recapitulando, Marcos 6, 30 e 31. Vinde e repousai um pouco. O que é isso? Precisamos parar para respirar. Não é só trabalhar, mas
ter que ter o pé no freio para poder ter momento de qualidade, de intimidade com Deus. Não é apressado. Não é você acordar correndo apressado, tomar um café ali, mequetrefe, né? Café da manhã, mequetrefe. E aí quando você vai colocar a chave ali na maçaneta do carro e você lembra, não orei. Aí você até ora assim, Senhor, a mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém. Não, não é assim. Não é assim que você vai ter intimidade, porque através da intimidade vai gerar confiança que naquele dia, no dia mais difícil da história do mundo, Daniel capítulo 12, né, versículo 1 fala, tempo de angústia como nunca houve. Se você praticar intimidade, você vai ter paz de espírito nos momentos mais difíceis, porque Jesus vai estar com você. Fabiana? Você sabe que eu participo de um grupo que levanta na madrugada para orar, né? Sei. Todos os dias, de segunda a segunda, às 4 horas da manhã. E hoje, uma das pessoas que participa, ela estava comentando que ela tem tido muita dificuldade para levantar de madrugada para orar. E quando foi dia desses, ela disse que ela acordou, o quê? Atrasada. Aí ela falou que ela sentou na cama e que naquele momento ela ouviu uma risada numa voz masculina. E aí ela foi no quarto para ver se o filho dela tinha acordado, não tinha. Foi quando ela se apercebeu que o inimigo das nossas almas, Deus abriu o ouvido dela para que ela percebesse o perigo em que ela está. Mas não, gente, e quando esse testemunho vem para cada um de nós, é para alertar a cada um de nós. O perigo não é só para ela, é para todos nós. Se você estiver dormindo, enquanto você dorme, o inimigo da sua alma trabalha contra você. Agora, pegando esse gancho que você colocou desse testemunho, não é? Se nós não praticarmos intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo, nos preparando para os melhores dias que estão por vir, porque quanto mais você pratica a arte da contemplação, tendo momentos de qualidade com seu amigo, mas vocês estão, né, juntos ali, confiança um no outro. Se você não praticar isso, aí naquele dia da maior dificuldade, que voz que a gente vai ouvir? A voz do nosso melhor amigo? Sendo que a gente não se acostumou a ouvir a voz dele, ou a voz desse outro ser aí que deu uma gargalhada? E o que é não pior? É interessante. E você ainda vai ouvir a voz do inimigo das nossas almas e você será enganado, porque você não vai conseguir distinguir. Então Jesus ele diz, Marcos 6, 30 e 31, vinde, repousai um pouco, é para parar um pouco. Lá em Lucas 3, 21 e 22, que lemos semana passada também, diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e uma voz, olha agora a questão da voz, uma voz veio e disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque quando Jesus entrou no deserto para ser tentado, de acordo com Mateus capítulo 4, aquela alegria que ele sentia no batismo, cheio do Espírito Santo, ele ainda, claro, era cheio do Espírito Santo, sempre foi cheio do Espírito Santo, mas quando ele adentrou no deserto para se medir com Satanás, para onde ele olhava era repulsivo, frio, era difícil. Ele estava levando sobre ele, né, os nossos pecados, era muito difícil. Mas no momento da angústia, ou nos momentos de angústia que Jesus passou, e foram tantos, porque todas as baterias do inferno estavam voltadas para derrubar a Jesus, porque era tudo ou nada, ou era Jesus ou era Satanás. Aquela voz que ele tinha ouvido, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquela voz é que garantiu de ele permanecer, amém? Vale a pena continuar, porque um dia lá no rádio, o Alexandre vai estar lá ministrando a minha palavra para milhares de pessoas, amém? A Fabiana também estará lá, o Jorge, o Daniel, a direção dessa emissora, né? Enfim, você, porque cada um de nós fomos criados para revelar atributos do caráter de Deus. Aí nós vimos em Lucas 6, de 12 em diante, que Jesus ele passou uma noite inteira orando, foram uma delas. E quando ele desceu cheio do poder do Espírito Santo, de maneira que todos que chegavam, né, se chegavam a ele, eram curados, saía dele virtude. O mundo está nos aguardando, estamos aqui agora de frente para a Paulista. O mundo está nos aguardando para, cheios do Espírito Santo, levar uma mensagem impactante e poderosa, ao ponto de elas verem a luz de Cristo brilhando no nosso ser. Aí virá a chuva serôdia, virá o derramamento do Espírito Santo e a mensagem será dada com poder e Jesus finalmente virá, não é? Essa voz, de acordo com o Êxodo 3, de 1 a 4, quando Moisés ouviu aquela voz lá na sarça ardente, Moisés, né? Moisés. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E ele foi depois um homem cheio do Espírito Santo, ao ponto que ele descia do monte, né, o rosto iluminado com a glória de Deus.
É isso. Quando você tem essa intimidade, sua vida é uma vida de grande poder do Espírito Santo. Uma vida de alegria, de paz. Como é que você vai caminhar com um ser que é só amor, paz, bondade, benignidade, misericórdia? Como é que você vai ser, não é? Só poderá ser semelhante a ele. Aí vimos no primeiro livro de Reis, do capítulo 19, de 8 a 12, tá certo? Enquanto a Fabiana já vai abrir agora em Atos 9, vai ler do 3 ao 6. E o Jorge já prepara aí, Jorge, Isaías 30, 21, tá, Jorge? Isaías 30, 21. Então, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 8 a 12, diz que Elias ouviu uma voz, quando ele estava lá na caverna, com medo, assustado, temia pela sua vida. Aquela voz suave, né? Porque veio ali um trovão, não é? Veio ali terremoto, veio saraivada, e Jesus não estava em nenhum desses três contextos, mas numa brisa suave, veio aquela voz: Elias, o que você faz aqui, Elias? Amém? Aquele que conhece você pelo nome, aquele que diz: eu conheço você pelo nome, amém? Eu sei quem você é. Eu falo sempre isso, fico emocionado, né? Porque um dia aconteceu isso comigo também, e eu vou contando aqui aos poucos o meu testemunho, né? Eu conheço você, o que você está fazendo aí? Então essa voz, ela traz alegria, traz cura. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. A Fabiana vai ler Atos de capítulo 9, do 3 ao 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E nesse período ele passou um momento de reflexão em relação à vida dele, entendeu? E foi ali que, através de ter ouvido essa voz, que ele nunca mais foi o mesmo. De Saulo, ele passou a ser agora Paulo. Amém? Amém. Então nós ouvimos a voz de Deus, aquela voz mansa e suave, ela traz alegria, ela cura a depressão, ela cura crises de ansiedade, ela diz que ela diz, ou seja, eu te amo, eu conheço você, eu sei o seu contexto de vida, sei das suas lutas, acompanho você desde do ventre da sua mamãe, enviei um anjo para cuidar de você desde que você era bebezinha, balançando a perninha, os bracinhos no bercinho. Quando nós olhamos para Deus, o que acontece conosco? Isaías 30, versículo 21, Jorge vai ler. Diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Amém? Amém. Então nós Glória a Deus. precisamos do quê? Precisamos de aprender a escutar essa voz falando conosco. Então, eu quero fazer um desafio a você. Eu quero que você aprenda a orar as bem-aventuranças. Qual vai ser a sua tarefa dessa semana? Lembrando aí, tome nota, porque aqui eu tô passando no rádio, né? Acabou o programa, acabou. Agora, se você quiser caminhar conosco através de áudios pelo WhatsApp, não se preocupe que ninguém vai encher a memória do teu aparelho, não. Tá certo? Lá você vai ter mais informações, tá bom? No final do programa eu passo o número do WhatsApp. Fabiana, o que diz aí Mateus capítulo 5, na sua tradução? Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto mais daquela tradução que diz os humildes de espírito. Lá em Lucas capítulo 6, do versículo 12 em diante, se você ver ali no final, depois que Jesus passou a noite orando, depois ele desceu do monte, escolheu os discípulos, e aí ele começou a curar todos, porque dele saía poder e virtude. Ó, momentos a sós com Deus. Qual era o único resultado? Cheio do poder. Ele começou a citar as bem-aventuranças. Pode perceber lá depois. Faça essa tarefa aí, tarefa de casa, gente. Começa lá em capítulo 6 de Lucas, do 12 em diante. As bem-aventuranças, olha, se existisse apenas as bem-aventuranças como escritura, já foi feita uma pesquisa sobre isso.
já seria o suficiente para nós entendermos o plano da salvação, amém? Nossa, que lindo. Não é isso, Jorge? O Jorge que gosta de história? Isso mesmo. Falei certo aqui ou falei bobeira? Falou certo. Então tá aí, ó. Fabiana, Jorge, como é que vocês entendem o que é ser um humilde de espírito? É humilde no sentido de, não, pode você na frente. Não, pode pegar você essa vaga. Não, eu faço questão que você vai primeiro, é isso? É essa humildade de espírito? Posso falar primeiro? Fala lá, Fabiana. Primeiras damas, né, Jorge? Isso. Olha, eu gosto mais da versão pobres de espírito. Você gosta mais da versão eu pobres? gosto. Eu gosto muito dessa versão os pobres de espírito. Porque, pra mim, né, olhando pra mim, é quando você consegue se aperceber que você é uma pessoa que necessita. Você necessita realmente de um conhecimento, você necessita de intimidade com Deus, você necessita da presença do Senhor, do poder de Deus na sua vida. Então, quem se consegue se enxergar como uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que tem necessidade do poder de Deus. E mais uma coisa, também é isso, mas tem mais uma coisa. Vamos ver se o Jorge vai acertar. Eu tô com a Fabiana também. A mesma linha de pensamento, Alexandre. Mas a cereja do bolo, isso aí que vocês falaram tá certinho. Mas a cereja do bolo é aquele que reconhece que o eu dela a afasta de Deus. Ai, verdade. As bem-aventuranças, olha o que você vai aprender nos próximos programas, você não pode deixar de acompanhar, tá? As bem-aventuranças é o seguinte, preste atenção. Olha só. Há uma ordem, um progresso em cada bem-aventurança, desde a primeira bem-aventurança até a última. Elas representam estágios de desenvolvimento da vida espiritual, cujos os reflexos se traduzem em uma melhor saúde, melhor relacionamento com as pessoas, alegria, determinação, capacidade de servir ao próximo, vantagens que começam imediatamente quando a pessoa passa a praticar as bem-aventuranças. Então, você vai aprender a orar a partir de agora e a praticar as bem-aventuranças. Tem uma ouvinte, o nome dela é Maria. Eu não vou citar o segundo nome dela, porque eu não sei se ela gostaria, né? Sei lá. Mas assim, olha que interessante. Na primeira bem-aventurança, quando ela já praticou através de áudio, ela ficou muito emocionada, chorou muito. Ela sentiu realmente o Espírito Santo atuando na vida dela. Então, nessa semana, você vai praticar a humildade de espírito. Você vai entregar o seu eu a Jesus. Tá certo? Você vai orar pedindo a Deus espírito de arrependimento. Vai pedir que Ele faça você enxergar a malignidade do teu pecado. Vai pedir a Ele que Ele revele quem você é, ou seja, o seu caráter, quem você é. Por enquanto, só isso, tá? Você vai pedir espírito de arrependimento. Você vai pedir que Ele te faça enxergar a malignidade do teu pecado e que Ele revele quem você é, que Ele revele o seu caráter. Você vai orar sempre clamando o nome de Jesus, suplicando, e você vai fazer um teste, tá? Você não vai orar apenas pedindo o que nós falamos aqui para pedir, mas você vai orar contando, tá? Aprenda a orar dialogando com Jesus, tá? Ou seja, entendendo que Ele é o único que te satisfaz, é o único. Você vai aprender essa semana a ter relacionamento com Jesus. Quando você for orar, não apenas fique falando, então, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não. Você fala, mas procure ouvir Ele falar com você também. Senhor, o que o Senhor tem para me dizer, Senhor? O meu eu, Pai. Sou tão egocêntrico. Até hoje eu tenho feito tudo do meu jeito, Senhor. Tenho dado tudo errado, ó Pai. É tão difícil vencer o meu eu, Pai. Revele meu caráter. Me dê espírito de arrependimento. Olha, Senhor, sabe, essa questão do meu eu é assim que funciona em mim, porque acontece isso, entendeu? Você vai abrindo o seu coração. Olha, vai vir uma grande alegria depois desses momentos. Uma grande paz. Eu sempre falo, é difícil a gente explicar com palavras. Só quando a pessoa pratica que ela entende. Então, outra coisa. Além de você falar, mas ouvir também, você vai aprender essa semana a ter amizade com Jesus e tempo de qualidade com Ele. Não tenha pressa, tá? E repetindo, não apenas peça na oração, você tem que pedir. Não apenas agradeça, você também deve agradecer, mas você deve dialogar. Por quê? Você vai lá e pede, agradece, orou lá 2, 3 minutos, acabou o assunto. Não, converse com Jesus. Ó,
pelo menos 20 minutos. Faça esse teste. Repetindo, pelo menos 20 minutos. Ah, não conseguiu os 20? Não tem problema, já vai tentando no dia seguinte, ou mais de uma vez por dia. Qual o melhor horário? De madrugada é legal. Entre 2 da manhã e 4 da madrugada seria o ideal. Mas se não der, vai na primeira hora do dia, a primeira tarefa do dia. Já cai de joelhos, porque os nossos joelhos nos levam mais longe do que podem nos levar os nossos pés. Se não der de joelho, tem gente que tem problema, né? Físico e tal, vai na posição que der. Tá? Ao longo do dia, passa conversando com Jesus sobre tudo isso, sobre o seu eu. Por que o teu eu te afasta dele? Né? Vai conversando, o que você diria a ele sobre o seu egocentrismo? E vai conversando com Jesus, pedindo que ele te dê espírito de arrependimento, que ele te faça enxergar a malignidade do pecado, que ele revele quem você é. Se vier os pensamentos maus ao longo dos dias da semana, Senhor, diga assim, ó, Senhor Deus, leve esses pensamentos maus cativos a Jesus, em nome de Cristo, através do sangue dele. Então vai orando, suplicando. E use o nome de Jesus sempre na oração. Não é no final da oração apenas em nome de Jesus, amém. Porque esse nome tem poder, sabe? E sempre no final do dia, agradeça pelas vitórias que ele vai te dar. E a cereja do bolo, repetindo, hein? Aprenda a orar contando. Ontem nós fizemos um teste, vou terminar agora com o telefone para você que quer. Alexandre, gostei. Eu entendi, mas eu quero aprofundar. Eu quero receber isso que você falou em áudio, tá? Aí vai para quem quiser vir no WhatsApp com a gente. Já toma nota aí que eu vou passar agora, hein? Antes disso, tá? Que nós temos apenas alguns minutos ali. O que acontece? Ontem nós estávamos num lugar, passamos o dia todo lá. E lá nós ensinamos as pessoas a orarem sem pedir e sem agradecer, durante 20 minutos. Elas foram orar e não podia nem pedir, nem agradecer. Isso era para medir o nível de comunhão delas com Deus. Aconteceu algo maravilhoso lá com uma moça. Ela disse que ela começou a contar tanta coisa da vida dela, da infância dela. Ela ficou até emocionada, chorou bastante. Foi lindo. Faça esse teste. Não é que você vai orar sempre, né? Sem pedir e sem agradecer. Não, nós temos que pedir. A Bíblia fala, pede, dar-se-vos-á, em tudo dai graças. Mas faça testes assim, ó, para você ir aumentando a sua comunhão com Deus, para você ir orando mais tempo. Vai chegar um momento que você vai passar, de repente, noites inteiras orando ao Senhor, amém? Amém. Até amanhecer. Então vai orando, contando as coisas para Deus. E nós vamos caminhando. Ao longo da semana nós vamos estar também junto com você. Semana que vem a gente volta, continua. Aqui é uma caminhada semanal e dominical. Alexandre, agora para fechar de vez, me passa então o WhatsApp porque eu me interessei, eu quero aprofundar, eu quero receber em áudio. Se você me chamar no Zap, aí você vai receber o passo para você praticar essa bem-aventurança. E também as outras bem-aventuranças, porque são 10 passos. Quer acompanhar a gente então pelo WhatsApp? Vamos lá, terminando então, me chama, mas espera que eu responda ainda hoje, tá? Porque agora eu tô no ar, né? O prefixo é 11. Telefone 95817-3591, tá? 11 95817-3591, tá? Então, você entendeu o que foi falado aqui, mas quer aperfeiçoar, quer aprofundar, aí você vai receber, então, em áudio, tudo que você ouviu e muito mais, porque aqui foi uma palhinha. No áudio você tem tudo ali esmiuçadinho, nos mínimos detalhes, né? Tá certo? 11 95817-3591, tá? É o Zap do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Aí coloca aí, ó, A Verdade para o Tempo do Fim, ou Alexandre Bernardes, enfim, o nome que você quiser, me adicione no contato, tá? A foto é uma pessoa se olhando no espelho e refletindo no espelho a imagem de Cristo, intimidade com Jesus. A última vez eu falo e termino o programa. 11 95817-3591. Fabiana, Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima. Até o próximo domingo, Alexandre, Daniel, um prazer estar com você. Você também, viu, Jorge? E também aos meus queridos ouvintes. Jorge, até a próxima, muito obrigado. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que nos assistiram pelo Facebook, pelo YouTube, nos ouviram pela frequência de FM, pelo aplicativo, pelo site. Maranata, o Senhor logo vem, lembrem-se, orai e vigiai para não cair em tentação. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.